Amém, bom dia, graça e paz, igreja. Muita gente viajando, hein? Que bom, glória a Deus também por isso, mas mais ainda pelos que estão aqui, não é mesmo? Glória a Deus. Amém. Elza, cadê você? Prazer ter você aqui conosco. Veio no chá e já está aqui. Olha aí o chá aí dando resultado, hein? Boa, amiga da Marli, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vindo. Os demais são todos de casa, o que também é muito bom. Amém. Vamos orar? Pai, é um grande privilégio, como sempre, poder estar na sua casa, Pai. Eu declaro isso diante de Ti, que todos os domingos eu venho para cá com um sentimento de privilégio, de gratidão e de alegria, Deus. Porque eu sinto Sua presença nesta casa. Eu sinto a paz que o Senhor traz para as nossas vidas e as vidas de todos que estão aqui. Por isso te peço mais uma vez que a Tua palavra venha tocar os nossos corações, venha promover mudanças e transformações. Queremos ser confrontados por ela em amor e graça. Em nome de Jesus, amém. Então, a pergunta de hoje é... Eu acho que tem... Depois eu vou olhar melhor. Mas deve ter uns 7 anos, talvez, que todo início de pregação eu faço uma pergunta. Vocês já pararam para pensar por que eu faço essa pergunta? Porque eu me alegro demais com vocês na igreja, e todo domingo a grande maioria de vocês vem à igreja, mas o meu grande pedido a Deus sempre é que vocês não apenas estejam na igreja, mas que vocês façam parte do culto. E a pergunta é meio que para tirar vocês das preocupações que vocês muitas vezes estão, porque eu tenho muita experiência de banco. Bem, na verdade, são 25 anos e 20 anos aproximadamente que eu prego a palavra. Então, eu tenho mais tempo de banco do que de púlpito. Então, eu sei que muitas vezes eu estava sentado aí que nem vocês, mas a minha cabeça estava a milhão. E aí, com isso, às vezes a gente acaba não absorvendo bem como poderia a palavra de Deus, né? E o meu grande pedido é que todos nós, a começar por mim mesmo, que a gente absorva a palavra de Deus. Então, a pergunta tem essa estratégia, esse objetivo de, nesse exato momento, quando a gente diz, sabe qual é a pergunta de hoje? Você saia do estado que você está e que você entre no culto. Vamos entrar no culto então? Vamos lá. E a pergunta é essa aqui, ó. O que será que Deus tem procurado nesses dias? Vocês têm ideia do que Ele tem procurado nesses dias? É engraçado porque não é algo que novo. Ele vem procurando isso há muito tempo. A bem da verdade, 700 anos antes. Ezequiel e Isaías são profetas contemporâneos e ambos escreveram seus livros ali por volta de 600, 700 antes de Cristo. Então, e olha que esse texto de Ezequiel diz, Deus falando, procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum só. Então isso não é de hoje. O que Deus procura sempre e vai continuar procurando são homens e mulheres de Deus que intercedem, que orem não apenas por si, mas pelo próximo, por causas de tantas pessoas que precisam. Então Ezequiel diz isso, Isaías também diz o que? Não se acha a verdade em parte alguma, e quem evita o mal é vítima de saque. Olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça, e ele viu que não houve ninguém. Admirou-se porque ninguém intercedeu. Mas eu louvo a Deus, e louvo mesmo, e sou muito grato a Deus, que nesta igreja Deus tem levantado verdadeiros intercessores. Dá para mostrar aqui quem são os intercessores, André, por favor. Põe primeiro a foto daqui de cima, depois põe a daqui de baixo, por favor. E isso tem feito toda a diferença na nossa igreja, tem feito toda a diferença nos cultos, é fruto, e eu sou realmente grato a Deus. O que vocês estão vendo aí? Existe um grupo de pessoas que a cada 15 dias se reúne aqui, firmes e fortes,
para a intercessão. O objetivo é esse. Oramos por vocês, oramos pela igreja, oramos pelo louvor, oramos pelas famílias, oramos pela nação, oramos... Vai embora, né, Dinei? A lista é grande, a Patrícia também vem. Tem outras pessoas que muitas vezes estão conosco, mas ontem particularmente não puderam estar. Mas isso tem sido bênção e é um motivo assim de a gente sentir a presença de Deus. Então a cada 15 dias, todos os sábados, às 11 horas, das 11 ao meio-dia aproximadamente, tem um grupo que se reúne por causa de vocês também. Então, se você tiver vontade, é só aparecer. Agora, outro grupo importante também é este aqui, ó. Esse então tem quantos anos? Rodrigo está aí? Quantos anos já existe essa intercessão aqui em cima? Acho que desde sempre. Então são vários anos. Esse grupo intercede todos os domingos aqui em cima, antes do culto. E a importância dessa intercessão, ela é total. Porque se existe um fluir do Espírito Santo aqui embaixo, é porque houve um clamor lá em cima antes. Então, todas essas pessoas, essa aqui está a grande maioria, acho que falta alguém que normal. Quem que falta aqui? Ou não? A Cidinha a Cidinha e o Sandro também costumam estar no de sábado, a Débora também. Então eu louvo a Deus pela vida de todos vocês que participam desses grupos de intercessão e entendem a importância, a necessidade. Se você quiser começar a participar, é só aparecer. Domingo aqui eles começam 9h15 aproximadamente, é isso? 9 horas. 9 horas começa a intercessão até 9h40 aproximadamente. E de domingo e de sábado às 11 horas. E como é que funciona? Pode voltar aqui para a pregação para mim, por favor. Então, que Deus abençoe muito todos vocês que têm participado desses grupos. E como é que funciona isso? Agora libera de novo para mim. Aqui, ó. Isaías deixa um pouco mais claro. Eu coloquei sentinelas. Sentinelas são realmente aquela pessoa que está ali no posto para ver o inimigo chegando. Aí mesmo. O inimigo chegando. E o combate é através de oração. Então, coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém, jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso e não lhe conceda o descanso até que Ele estabeleça Jerusalém e faça dele o louvor da terra. É assim, não para. Então, como o Rodrigo e mais os outros participantes da intercessão de domingo, todo domingo tem intercessão de sábado, a cada 15 dias nós estamos aqui. Não tem descanso, às vezes um pode faltar por uma necessidade ou outra, mas vem o outro, vem, e assim é que vai. Então, para mim, de novo, eu sou muito, muito agradecido por essas pessoas que Deus tocou o coração e sentem o desejo e reconhecem a importância da necessidade de estarmos orando por tudo, orando principalmente pela nossa própria igreja. Porque ao orar, a gente vai começar a ver esse tipo de coisa aqui. 1 Reis 9:3 é um texto que diz assim: ouvi sua oração e sua súplica, consagrei esse templo que você construiu, onde meu nome será honrado para sempre. E aí ele diz: olharei continuamente para ele com todo o meu coração. Qual é o contexto aí? Salomão tinha acabado de inaugurar ou construir o templo de Salomão. Foi o maior templo já construído na face da terra. O luxo e tudo mais, não houve outra coisa parecida até hoje. E aí orou muito, orou com o povo, e Deus vem e responde: ouvi sua oração. Então, meus queridos, saibam que Ele escuta. Ele escuta. Talvez você esteja orando por algo que não está acontecendo e você começa a achar que, poxa, mas será? Está aqui, ó: ouvi sua oração e sua súplica, e estarei continuamente. Que bênção saber que nós temos um Deus Pai poderoso, que criou os céus e a terra, e que continuamente vê a tua vida, vê você, olha para você, e é continuamente. Sabe por quê? Porque o teu nome está escrito na palma da mão dele. Então não tem como ele esquecer. Ele bate o olho e vê lá: João
Aí para ficar mais claro, que João? João da Roberta, que é como está no meu celular. Que João que é? O da Roberta. É engraçado como a gente é assim. Quem é o João? João da Lídia, João da Roberta, e por aí vai. Rosali, mãe da Andréia e da Roberta também. Qual a Roberta? A Palumbo. Aí é a Palumbo. Assim vai. O Aguinaldo só tem um, é o Aguinaldo. Então é mais fácil. Aqueles que só tem um, bate o olho, já sabe qual que é, não é mesmo? Fabiano também tem dois? Eu acho que não. Então o Fabiano é aquele Fabiano. Mário argentino, então, pelo amor de Deus, só tem um. Mas também está olhando por ti continuamente, Jorge, por aí vai. Esse é o nosso Deus, Ele é contínuo. Então é tão diferente de nós, porque muitas vezes a gente começa algo, e estamos caminhando aqui, aí daqui a pouco, acho que não está dando certo, viu? Vou parar, ou muda de caminho. E Ele não, Ele diz que vai olhar continuamente, como isso tem que nos sustentar, como isso tem que nos alegrar, como isso tem que ser força para nós, disposição para nós, saber que temos um Deus que não é de vez em quando, mas é continuamente. Segundo Reis 25, também tem essa oração. Então, ouvi sua oração e vi suas lágrimas, vou curá-lo, e daqui a 3 dias você sairá da cama e irá ao templo do Senhor. Aqui é o rei Ezequias, que Deus manda um profeta, Isaías, dizer para ele: Ezequias, tua casa caiu, cara, arruma tudo aí, porque tu vai morrer, ficou ruim para você. Essa foi a mensagem que ele recebeu de um homem de Deus, o rei Ezequias. O que ele faz? Ela estava inclusive na UTI, não estava nem em quarto normal. Ela achou que o treco estava acabando. E aí ela lembrou dessa oração, virou para o lado e orou exatamente assim: Deus, ainda não vi nenhum netinho nascer, Deus. Poxa, não dá para dar uma prolongada aí? Até então acho que só tinha um filho casado. Poxa, acho que vão ter mais 2 para casar, não dá para prolongar. E graças a Deus, Deus ouviu a oração da Lídia. Espero que não tenha sido só por 15 anos, vamos ver quanto que Deus vai dar. Mas atendeu. Então é dessa maneira: ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Que bênção que é isso. E presta bem atenção, porque a oração, ela muda circunstâncias, ela move ou retém a mão de Deus. Porque tem horas, e o texto, a Bíblia nos mostra, Êxodo 32, vi como esse povo é teimoso e rebelde. Agora, cara, falando para Moisés, fique de lado, e eu lançarei contra eles minha ira ardente e os destruirei. Deus falando, é mole? Falou porque a rebeldia, a idolatria desse povo não era brincadeira. E Deus fala para Moisés: Moisés, já deu, cansei, fica, porque vai descer fogo e eu vou acabar com todos eles. E o que acontece? O próprio Moisés diz assim: lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Assumisse um compromisso, o cara era peitudo, hein? Assumisse um compromisso com eles por meio de juramento, dizendo: tornarei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. Ou seja, Moisés lembra Deus das promessas que ele mesmo tinha feito. E fala: como assim, o senhor vai destruir agora? O senhor não disse que os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó iam dominar a terra? Que papo é esse? E o texto continua: então o Senhor se arrependeu da calamidade terrível que havia ameaçado enviar sobre o seu povo. Toca o coração do Pai. Uma oração sincera, uma oração que sai do coração, uma oração que começa com o pulsar do coração. Não é pelo tamanho dela, não é pelas palavras dela, mas é pelo sentimento que você e eu colocamos no momento da oração. Então, refreia a ira do Senhor, que coisa mais tremenda. Porém, tem um porém. Eu não sei você, mas eu já tive algumas orações que não foram atendidas. Eu vou pôr ainda, mas já experimentei isso. Então hoje, o foco daqui para frente é o que fazer, ou o porquê que às vezes as nossas orações não são atendidas. Porque isso acontece. Eu acho que vocês já experimentaram isso, não? Eu já. Então, como ter as nossas orações atendidas? E o primeiro texto está lá na carta de João 5,14, que diz: esta é a confiança que temos nele,
que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então começa assim, ou seja, não adianta eu pedir algo que é totalmente contrário à vontade de Deus, não adianta. Aí você fala, mas como é que eu sei? Aqui ó, aqui não tenha dúvida, você vai saber qual é a vontade de Deus para você como esposa, para você como marido, para você como pai, para você como patrão, para você como obreiro, como diácono, como pastor. Está tudo aqui, não falta nada. Às vezes a gente dá desculpa, eu não sei porque. Leia, medite. A gente está fazendo uma leitura agora maravilhosa, tem sido bênção para mim a leitura de Salmos, porque ali é a nossa existência. Você dá a impressão que às vezes é você que está escrevendo aquilo, da maneira como o salmista está clamando a Deus, porque são verdadeiras orações que o salmista faz. Então, meus queridos, lembrem disso. Eu preciso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida em cada momento, porque em cima disso, aí eu oro. Porque se eu orar por algo que não está de jeito nenhum alinhado com a vontade de Deus, você acha que vai dar? Não, não vai dar. Deus vai falar, querido, assim não rola. Quer dizer, se eu já falei isso também, já vou falar desde agora. Uma vez preguei inclusive só sobre isso. Não adianta, por exemplo, eu orar algo que é diferente do que a Lídia está orando. Quem que ele vai atender? Ele vai atender o João ou vai atender a Lídia? Ele não vai atender nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Ele vai olhar e falar, olha querido, o João pede A, você pede B. Quando vocês dois resolverem pedir algo em concordância, porque esse é o maior poder que existe na face da terra, é a concordância. Você fala assim, mas João, como assim maior poder que existe na face da terra? Está escrito na própria palavra de Deus, que a gente vê lá em Gênesis, que diz assim, eles são um. O texto diz, é muito claro, eles são um. E ninguém poderá impedir o que eles quiserem fazer. Eles são um e ninguém poderá impedir. Isso é poder, hein? Isso é poder. E que poder era esse que a Bíblia estava se referindo, que está no livro de Gênesis, infelizmente usado erradamente, porém reconhecido por Deus que era o maior poder e ainda é, o poder da concordância, mas porque estava sendo usado erradamente, que era para construir a Torre de Babel. Mas o texto falava, como eles são um só, eles estão unidos nesse propósito de construir a Torre de Babel, ninguém segura essa turma. E aí Deus teve que fazer o quê? Fazer a bagunça das línguas para que eles não continuassem em concordância em cima desse propósito que não era a vontade de Deus. Então gravem, vocês, maridos e mulheres, querem algo, peçam em concordância, seja pela educação dos filhos, seja para adquirir um apartamento, que eu tenho certeza que a Karine e o Dinei, ouvindo o testemunho deles domingo passado, foi em concordância? Eu imaginei. Complementou muito bem o testemunho, porque eu vivi isso com a minha queridíssima, que está lá em cima dando aula. Tinha uma época que a gente morava numa outra casa e a gente sentiu no coração que tinha que sair dela por um tempo. E aí eu orava, Deus, traz a gente não estava vendendo, a gente estava alugando, traz um inquilino bom, traz Deus, traz. E era muito engraçado porque a maioria que vinha ver a casa era gringo, porque era casa de condomínio e tal. Aí o cara vinha, o quintal é pequeno, tá bom. Não sei o que lá. Não sei o que lá. Falei, Deus amado, como está difícil esse negócio. Mas por quê? Igual a Karina, você já perdoou, né, Dinei? Já, eu também. Igual a Karina, eu orava, Deus, traz um inquilino, e a Lídia, dá um jeito de a gente ficar nessa casa. Não dá. Aí, e nisso a gente foi mudando, a gente foi baixando o preço. Não, o que der tá bom, vamos embora. E aí eu tinha um monte de coisa na casa e a gente estava indo para uma casa menor. E aí eu falava, se tiver que guardar em qualquer lugar, a gente guarda, ou vende, faz o que for preciso. E fomos baixando o valor da casa. Até que um dia a Lídia dobrou o joelho dela, foi até lá em Santos na época. A gente desceu para um final de semana lá. Ela dobrou o joelho e falou, Deus, faz o que o Senhor quiser com a casa é tua, eu entendo a necessidade e fique em paz para fazer. Era um feriado, a Lídia ficou com as crianças em Santos, eu subi que eu tinha que trabalhar,
E aí alguém ligou e falou, então, vai ter uma visita aí na sua casa, tá? Eu falei, tá bom, porque eu já estava desanimado com as visitas. Tá bom, pá. Chega lá de novo um gringo, cheio de gente, cheio de assessores, o cara era da Bombril, parecia um furacão na casa, para cima, para baixo, vai aqui, vai ali, vai aqui, vai aqui. Eu só olhando, né? Aí parou na porta assim e falou, então, à tarde a gente vai enviar o contrato. Eu, Voltou para o valor original. Voltou para o valor original que eu estava pedindo. E eu ainda perguntei para o cara assim, você vai trazer muita coisa de onde você está vindo? Ele falou, não vou trazer nada, que você quiser deixar na casa, bem-vindo. Eu falei, meu Deus do céu, deixei um monte de coisa lá que não tinha onde pôr. Então gravem, esse é o nosso Deus, é o Deus de concordância. Então foi muito legal também ter a testificação da Karina, porque eu e Lídia vivemos isso. Então talvez você já viveu, ou esteja vivendo, ou venha viver. Mas lembre, não peçam nada a Deus que não seja em concordância com o seu marido, com a sua esposa, ou com quem quer que seja. É dessa maneira que ele age. Agora, voltando aqui, como é que você e eu podemos ter as nossas orações atendidas? E o primeiro ponto é este aqui, ó. Tenha fé em Deus. Marcos 11, 23, 24 diz, é preciso, no entanto, crer que acontecerá, e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Digo-lhes que se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será o quê? Concedido. É chave. Porque eu confesso também que já teve vezes de eu pedir e falar, mas será, Deus? Quer dizer, como é que a gente faz um negócio desse, meu? Como é que a gente faz? Porque a gente acha que às vezes é muito, e Deus não pode ser daquele jeito, porque de novo a gente põe Deus numa caixa, numa caixinha, e Ele só sabe fazer que 1 mais 1 dá 2, que 2 vezes 2 dá 4, e por aí vai. Nosso Deus não funciona assim. Ele faz infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Diego, pega uma caneca dessa aí atrás para mim, por favor. É que você não é visitante, graças a Deus que você não é. Mas os visitantes têm recebido essa caneca aqui, ó, que diz o quê? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Uau! Vê onde alcança isso? Eu e você não temos ideia do que Deus pode e vai fazer na vida de cada um aqui. Não temos ideia. Então não viu, não ouviu, nem penetrou no coração humano o que Deus tem preparado. Não é que Ele está preparando, não, já está preparado. Está aguardando o quê? A tua e a minha fé. Porque Ele olha e fala, cara, se você não está acreditando, eu não vou fazer. Porque quem que ama? Ama significa que acredita, porque Ele diz no final, é para todo mundo que Ele vai fazer isso? Não, é para aqueles que o amam, e quem ama, confia. Eu confio 100% na Lídia, porque eu amo a Lídia. Sei, né, não é perfeita, assim como eu não, mas por amar, então a gente confia nas pessoas que nós amamos. Então, se você ama este Deus, saiba que você tem fé nele, você acredita nele, sabe que Ele pode fazer absolutamente qualquer coisa, que não há impossíveis. É preciso, no entanto, crer que acontecerá, e não ter dúvida nenhuma. Então, por favor, queridos, quando vocês estiverem orando daqui para frente, lembrem disso. Se vier um tiquinho só de dúvida, você repreende, porque essa dúvida é do diabo. É do diabo, para te enfraquecer na fé e para que a coisa não aconteça, porque é dessa maneira que ela vai acontecer, não é de outra maneira. Então, tenha fé em Deus. Segundo passo, para que as tuas orações e as minhas também sejam atendidas, porque a gente às vezes é muito vago. Nessa caminhada toda já tivemos vários momentos em que às vezes a pessoa chega até você e você pergunta, você quer orar? Qual seria o seu pedido de oração? Pastor, que dê tudo certo, é vago a coisa, que eu me dê bem, que isso, que aquilo. Não é assim, não é assim. Diga em termos claros o que você
quer para Deus, quando estiver orando para Ele. Não é resolve a minha vida. Não. Resolve a sua vida como? Quais são? Porque não há absolutamente nada que Ele não saiba sobre a tua necessidade e a minha. Antes mesmo de você abrir a boca, Ele já sabe. Porém, quando eu coloco de fato diante de Deus o que eu preciso, eu, João, estou definindo quais são as minhas prioridades. E não simplesmente me faz bonitão, mais magro, mais isso, mais aquilo. Não é assim não. Então, diga em termos claros o que você quer. Filipenses 4:6 fala isso. Fala lá. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam que em tudo conhecidas. Muda muito. A gente às vezes é vago. A gente não deixa claro. Mas Deus já não sabe? Deus sabe. A pergunta é, você sabe? Qual é de fato, entre 5 coisas que você está precisando, qual é a prioridade disso? Porque Deus vai levar em conta a prioridade que você está colocando diante de Deus. Não, o meu maior desejo hoje é a salvação de tal pessoa. Então esse é a tua prioridade. A segunda é trocar de carro. A terceira é ler a Bíblia toda. Não sei qual é, mas você precisa definir qual que é. Porque aqui fala muito claro, sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica. Em outra versão, a NVT diz, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam, mas tem que ser claro. A gente, quantas e quantas vezes eu vejo pessoas que vêm e que você fala, querido, o que é? Não sei, pastor, ora aí porque o senhor achar. Tá bom, vou orar porque você acha alguma coisa, porque eu não posso achar por você. Então, ter fé em Deus é a primeira condição, a segunda é seja claro, lembrem disso. E da mesma maneira que você tem fé, você e eu não podemos nunca duvidar. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma. É duro aqui, Tiago, hein? Fala, cara, nem ora. Se você está com alguma dúvida, nem ora, porque você não vai receber nada. É isso que ele está falando. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Tem mais alguma dúvida sobre a importância de que você não pode ter nada de insegurança ou de dúvida? Uma coisa também que nós temos que parar de falar, porque às vezes a gente fala isso. Ai Deus, se for da sua vontade. Como assim se for da sua vontade? Deus deve olhar e falar assim, você não sabe qual é a minha vontade? Quer dizer, como é que você pode falar uma coisa dessa? Quando envolver qualquer coisa que já tenha sido prometido na sua palavra. Nós temos que pedir o que Ele já prometeu. Então está aqui. Então se Ele já prometeu, não ponha na tua oração uma frase como essa. Deus, se for da sua vontade. Mas é da vontade dEle. É da vontade dEle. Entendeu? Então tira por completo. Porque 2 Coríntios 1:20 diz o quê? Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele o sim e o amém. E para quê? Para a glória de Deus por nós. Jeremias também já dizia, é verdade, e significa isso que estou certamente atento a que a minha palavra se cumpra. Deus leva muito a sério a palavra dele. Tudo que ele escreveu, ele faz cumprir. Então, como assim, se for da sua vontade? É da vontade de Deus cumprir as promessas que Ele tem para você e para mim, todas elas. Como essa aqui que eu acabei de ler da caneca. Aquilo que você não viu, aquilo que você não ouviu, aquilo que não penetrou no seu coração é o que eu tenho preparado para ti. Os meus planos não são os vossos planos, os meus planos são de paz e de bênção para cada um. Então é por isso que a gente tem insistido há anos, há 8, 10 anos, na leitura bíblica. Porque aí você, sabendo da promessa, você ora em cima dela, clama, e aí Deus tem um compromisso com ela. Não é com você só. É com a própria palavra de Deus. Ele tem um compromisso, Ele escreveu aqui, então Ele vai cumprir. Agora, você está pedindo com dúvida? Não adianta. Você está tendo você está pondo frases como essa aí, se for da sua vontade? Não adianta. Você está duvidando? Não adianta. Você está sendo claro?
Começa a ser claro, tenha fé nele, e aí você vai começar a ver as tuas orações sendo de fato atendidas. Sabe uma outra coisa também que a gente tem que... Eu sei que uma cidade como São Paulo, eu sei que a vida de cada um aqui às vezes é corrida, mas deixa eu te lembrar, cuidado com a pressa. Às vezes a gente ora num piscar de olhos, já tem que sair correndo, já tem que cair na rotina do dia a dia. Peça a Deus que quando você for orar, que você possa entrar na presença dele, ter um momento, não estou falando de meia hora, de 1 hora, de 2 horas, não, mas um momento em que você possa ouvi-lo. Porque normalmente a gente coloca as nossas petições, a gente agradece, mas levanta e vai embora. E aí ele fala, eu ia começar a falar, mas a pressa tomou conta. Eclesiastes 8:3 diz, não te apresses em deixar a presença dele. Então, tenta ter um tempinho para poder realmente não só colocar suas petições, colocar seus desejos, mas ouvi-lo. Deixa ele ouvir o bater do seu coração. Outro dia ouvi um pastor, é gringo, acho que alguma igreja ortodoxa, sei lá, é meio árabe, meio... E ele diz que a oração ela começa com o bater do nosso coração. Deus precisa ouvir o batimento do seu coração, mais do que palavras. E para isso eu tenho que me acalmar, parar um pouco, deixar o mundo lá fora, ouvir se Deus tem alguma pergunta, que nem a gente faz aqui. Qual é a tua pergunta, Senhor? O que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer me perguntar? E aí sim você vai poder colocar diante dele as suas necessidades, e eu tenho certeza que ele vai agir e vai principalmente falar contigo sobre a vontade dele, E assim é que a gente vai seguindo em vitória em vitória. Eu acho que talvez eu tenha comentado isso algum tempo atrás, é que ontem conversando com um querido, ele passou por uma situação semelhante. Eu tive uma situação interessante há muitos anos atrás. Era um sábado e eu estava preparando uma palavra, e o tema da palavra era renúncia. E eu estava lá esboçando o texto, estudando o texto e tal. E aí Deus veio e falou assim, então João, você quer pregar sobre renúncia? Eu falei, estou pensando. Mas para isso você vai ter que dar um exemplo. Eu falei, eu logo saquei qual que era de Deus, né? Tinha uma situação que eu tinha ajudado uma pessoa há um bom tempo atrás, e o que ele estava falando com aquilo? Que eu tinha que abrir mão daquilo. Eu larguei minha caneta e fui buscar a minha assessora para assuntos difíceis, chamada Lídia, e ela sabia de tudo, como tudo que da minha vida ela sabe. Falei, Lídia, então, eu estou lá preparando a palavra sobre renúncia, e Deus veio e falou que se eu for para pregar, eu vou ter que dar o exemplo. E ela bem tranquila falou assim, o que Deus falou? Que vou ter que dar o exemplo. Qual é a sua dúvida? Falei, nenhuma. Aí voltei, preparei a palavra, preguei no dia seguinte, chamei a pessoa no final do culto e falei, olha, está tudo certo. A pessoa olhava assim para mim, foi interessante. Então eu estou contando isso porque ele fala sim, você esteja atento à voz dele. E para quê? Para obedecer. A conclusão que eu chego que às vezes Deus não fala é porque ele já falou várias vezes e você não obedeceu. Aí ele para, aí ele dá um tempo. Mas se você começar a ouvir e obedecer, você pode estar certo que ele vai falar cada vez mais contigo. E principalmente agora nesse tema aqui, nessa razão de eventual impedimento ou de eventual resposta por parte de Deus com relação às tuas orações, esse ponto é fundamental. Se a gente esquecer boa parte do que a gente falou aqui, mas lembrar disso, eu já vou estar muito agradecido a Deus, que é cuidado com os conflitos. Não adianta orar se você tem conflito mal resolvido. Não adianta orar. Quando vocês estenderem as mãos, Isaías 1,15, quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos.
mesmo que multiplique as suas orações. Ou seja, não adianta, João, você continuar orando desesperadamente, jejuando desesperadamente, não as escutarei, e as suas mãos estão cheias de sangue. É claro que a tua mão e a minha não está cheia de sangue, mas será que não está cheia de mágoa? Será que não está cheio de ressentimento? Será que não está cheio de confusão não resolvida? Muitas vezes estão. É disso que o texto está falando. Tanto que ele depois, Pedro, faz uma consideração para nós maridos, mas que serve também para as esposas. Vocês maridos igualmente devem tratar as vossas mulheres com consideração e respeito. Caso contrário, nem ora, cara. Nem ora. Vai lavar a louça que é melhor. Vai lavar a louça que ela vai, pelo menos vai ficar mais feliz com você do que estava orando. Mas não faz nada. Está com essa cara aí, de bicudo aí, meu. Quem é bicudo aqui? Deixa eu ver. Ah, só um? É. 2 honestos aqui, hein? Agora, quem é a bicuda? Nenhuma, tá bom. Só vocês acham que dá para acreditar nisso, né? Vocês acham que dá para acreditar nisso? Que vergonha. Ó, desse jeito não vai ter oração atendida não. Desculpa aí. Porque esse negócio de bicuda e bicuda no meio cristão, para mim é o fim da picada. Não, é o fim da picada. Ela não está aqui. Mas quem que era a bicuda da relação? Lídia. Não parece, né? Uma fofa. É, mas foi um bom tempo, bicudinha. Não, e a coisa mais louca que tem, quem é que desembica um bicudo? Quem é que desembica um bicudo? Quem é? Que marido? Ah, você tá louco? Nem marido, nem ninguém desembica um bicudo, só ele mesmo. Presta atenção, sei do que estou falando. Um dia não fala, outro dia não fala, terceiro dia não fala, e você oferecendo, quer um cafezinho? Quer um pedaço de bolo? Quer um chocolatinho? Nada. Aí acorda no 14º dia, bom dia. E você fala, o que aconteceu? Desembicou. Mas por que não desembicou ontem? Ontem não estava preparado ainda. É isso, Renato? É desse jeito? Acabou, cara. Acabou. Ó, ganhou até um beijinho, olha que fofa. Tua filha vai cobrar, hein? Uma pergunta, eu perguntei para ela a idade dela, ela falou um número que eu falei, é isso mesmo? Qual é a idade da Duda? 24, meu Deus do céu, como passa. Parece que foi outro dia que a gente fez a festinha de 18 anos dela. Mas por que não pode rolar bico entre nós? Efésios diz o quê? Não deixem que o sol se ponha sobre a sua ira. Então, meus queridos, se você dorme embicado, você está dormindo em pecado. Simples assim. Em pecado. Não é mais ou menos. Não, é texto bíblico. Porque a gente tem uma facilidade de obedecer muitas coisas da palavra de Deus. Tipo, não mato, não mato. Não adultera, não adultera. Não mente, não minto. Não roubo, não roubo. Agora, quando diz, não dorme brigado. Ah, eu durmo brigado sim. Você está em pecado. Você está em pecado. E ó, se ela estivesse aqui, falaria e falo diante de Deus. Tem 24, vai, porque ela demorou um pouquinho. 24 anos que eu e Lídia não dormimos brigados. Você fala, ai que fofo, vocês são tão fofos. Não tem fofura, não tem nada disso, tem obediência a Deus. Eu não quero dormir em pecado e nem ela. Então pode ter tido uma maior quebra. Como o Rodonel, a Marginal é complicado, então 6 da tarde ainda não deu para arrumar, mas antes da meia-noite vai ter que arrumar. E aí olhar um para a cara do outro e falar, meu, desculpa aí, meu, foi mal aquilo que eu falei, não era a minha intenção, e ela também eu também acho que exagerei na reação, conchinha e vamos embora. Simples assim, meu, simples assim. Testa, Renato, eu vou te cobrar, testa, é só isso que faz, porque aí, sabe por que funciona? Porque quando a gente se posiciona diante da palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus, a parte natural nós fizemos, aí a parte sobrenatural, que é o Espírito Santo, vai fazer, aí vai tirar toda aquela reação, aquela chateação, vai tirar, não vai ficar, deveria ter falado isso, por que eu não falei isso? Eu deveria, não, tomou a decisão, pediu perdão, porque não adianta orar se você está com algum conflito, não adianta.
O negócio é tão sério que Deus até fala para você, não vem nem no gasofilácio. Mateus o que fala, Mateus 5, 23 a 24. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Olha como Deus leva a sério isso, meu. E aí às vezes a gente esquece disso e acha que dá para a gente ficar orando, jejuando, mas a relação com meu irmão não resolvo. A relação com a minha mãe não resolvo. A relação com meu pai não resolvo. Deus está falando, nem te conheço. Não sei o que você está fazendo aí, João. Não sei, essa oração não sobe. Não passa do teto. Agora, outra condição também que é fundamental e reforça a necessidade de nós lermos, meditarmos e conhecermos a palavra de Deus. Provérbios 28, 9 diz o quê? Se alguém se recusa a ouvir a lei, que é esta aqui, até suas orações serão detestáveis. Você tem alguma dúvida sobre isso aí? Você acha que vai rolar? A gente está orando aí com todo empenho possível. E depois Tiago também diz, quando pedem e não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Quando é que eu peço com motivo errado? Não está alinhado com a vontade de Deus. Simples assim. Simples assim. Não está alinhado com a vontade de Deus, não vai atender. Não vai atender. E por fim, também 1 João 3, 21 a 22, é importante isso aqui também muito, eu diria. Amados, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança e dele receberemos tudo o que pedimos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. O que eu estou querendo dizer com isso? Termos uma vida pura diante de Deus e dos outros também. Ou seja, estou em paz, cara. Estou em paz com Deus, estou em paz com o próximo. Se ele está achando que eu fiz algo que o prejudiquei, eu tenho certeza que não, posso até pedir perdão a ele. Desta maneira, quando eu tenho um coração e uma vida puros com Deus e os homens, ele está dizendo o quê? Receberemos tudo que pedirmos. Uau! O que eu mais desejo é que as orações de cada um aqui sejam atendidas. Seja relacionado à família, seja relacionado a questões financeiras, seja relacionado a ações que estão na justiça, o que for. Deus não tem diferença de uma coisa ou de outra. Uma vez eu no início da minha conversão, eu ouvia muito testemunho, e eu confesso que tinha alguns que eu falava, será, hein, meu? Desses assim, tipo, fui no banco e abri a conta e quando eu vi tinha um dinheiro lá. Eu falava, Deus do céu, como é que é isso, meu? Tinha um dinheiro lá. Aí eu ia ouvindo, ia meio que anotando, tipo um pontinho de interrogação nesse, dois naquele, grifava em vermelho esse. Aí eu vi um do pastor Issan, acho que só a Angélica que deve lembrar dele, pregava aqui com alguma frequência até, e dizendo que estava descendo uma vez a estrada de Santos com a mãe, e no meio da estrada, há muitos anos atrás, então não tinha essa facilidade de postos de gasolina na estrada e tal. Aí a mãe perguntou para ele estava guiando, a mãe perguntou para ele, e aí, você abasteceu o carro? Ai, mãe, esqueci, que não sei o quê. Aí ela botou o olho, os dois olharam o ponteirinho lá na reserva. E ele contando aqui, um culto aqui. A mãe não se intimidou, meteu a mão no painel e orou e falou, eu creio num Deus de poder, um Deus de sinais, um Deus de maravilha, um Deus disso, um Deus daquilo, e o ponteirinho. Imagina eu sentado aí. Falei, Deus do céu. Concorrendo com a Petrobras? E mais barato? Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu passei algumas vezes. E Deus de novo, eu anotava e ele também. Quer dizer que você não está acreditando, né, João? Tá bom. Até que eu comecei a ter experiências sobrenaturais com Deus.
Me lembro uma vez em Santos também, estava duro pra caramba. Entrei na conta, né, que tinha. Falei, nossa, eu sei lá como. Quer dizer, com certeza alguém sentiu no coração de mandar, mas eu também não fiquei tentando descobrir, estava lá, entendeu? E aí é tiro que toma queima-roupa, é cura de meningite, é neto sendo curado de meningite. Aí você vai começar a acumular, e aí vem a tua memória, tipo assim, qual é a diferença, João, de pôr gasolina num carro ou te livrar de uma bala queima-roupa? Tem diferença? É milagre. É milagre. Então que a gente hoje também saia daqui na certeza de que podemos e vamos viver milagres da parte de Deus. Tem um caminho, é confiar, é acreditar, é não duvidar, é ser claro diante dele, é por aí. Temos um coração e uma vida puros, tenha fé, seja claro, não duvide, não diga nunca mais se for da sua vontade. A vontade dele está aqui. Se você está pedindo algo que está aqui, não tem erro, não tem erro. Cuidado com a pressa, que é inimiga da perfeição. Conflitos não resolvidos, resolva antes de orar. E pureza de coração. Nossa, eu estou já vislumbrando e profetizando testemunhos nesta igreja. Testemunhos. Se o Renato não ficar mais bicudo, por exemplo, Roberta, você está ligada, né? Cara, já estou puxando as orelhas. Já estou puxando as orelhas, cara. Te conheço há bastante tempo. Tenho autoridade para isso, tá? E qualquer outro bicudo ou bicuda da sala é pecado. Está dormindo em pecado. Aí acha que Deus vai atender alguma coisa, que vai ser um dia maravilhoso, dia seguinte vai ser horrível. É horrível, meu. Quando a gente está brigado com mulher, é a pior coisa que tem. Não faça isso não. Queridos, nós vamos fazer uma coisa hoje. Você está com o escudo preparado aí? Solta baixinho. Se você tem algo que está precisando de suporte na oração, motivo, seja qual for, saúde, relacionamento, finanças, o que for, nós vamos formar pares ou trios de oração aqui, e você vai compartilhar o que você está precisando, a pessoa vai compartilhar também o que ela está precisando, e por 2 semanas, nós vamos estar orando, uns pelos outros, e desta maneira, ou seja, sabendo que estamos pedindo algo da vontade do nosso irmão, da vontade da nossa irmã, e que Deus vai atender, porque ninguém tem dúvida disso, então a gente vai pôr o louvor, fique em pé, porque eu também quero passar os meus pedidos de oração, quero ouvir o pedido de oração de vocês, vamos estar orando, intercedendo. Busque um par ou seja lá um trio, o que for, mas não fique sem oração. Amém, turma. Que delícia ver vocês orando aí. Uma salva de palmas, Senhor Jesus. E vamos louvar esse Deus que merece toda a nossa adoração. Vamos louvar esse Deus maravilhoso. Amém, glória a Deus, vão em paz, foi uma alegria revê-los mais uma vez aqui, como sempre, que Deus abençoe esse domingo e uma semana de vitórias em Cristo Jesus, Deus abençoe, um beijo.